Salve, salve, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo Souza, editor do 12 Esportes, e hoje estamos recebendo o grande campeão aí da divisão de acesso, conquistou também o acesso para a elite do futebol paranaense, o técnico Tcheco. Tcheco, valeu pelo espaço aí, cara. Tudo certo? Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, poder contar um pouquinho aí sobre a nossa campanha, os bastidores aí, que foi emocionante. É sempre um prazer trocar uma ideia com vocês também. Boa, maravilha. Tcheco, antes de mais nada, cara, eu te mandei, quando rolou o acesso, né, já, eu te mandei uma foto, cara, que provavelmente você não viu, porque deve ter recebido uma enxurrada de mensagem, né? Mas eu mandei uma foto pelo Instagram, cara, quando você confirmou a tua vinda para o Paraná, a gente se encontrou num bar ali no Água Verde, cara, no Boa Scott, bem por acaso ali, assim, daí eu até falei, né, pô, aí, tia, como é que tá aí a expectativa, tudo. E daí, na época, até você falou, cara, vamos lutar até o fim, né, cara? E deu tudo certo aí, né? Exatamente, foi um momento aí de acho que de divisor de águas para o clube, né? Um momento um marco, depois de tudo que aconteceu, né? Mas naquele momento ali foi uma decisão que a gente acabou tomando em assumir o clube também com muito entendimento do que estava acontecendo, do que estava se passando. Foram pelo menos aí uma semana e meia de conversa com o Ailton e o Elton, que era o presidente em exercício, e o Elton que estava ajudando o Wilton também, junto com o Zonta, vice-presidente, já que o Rubão estava afastado, né, por questões de saúde. Entender o que era esse desafio, e aí, praticamente, quando você é inserido, você vai vendo que é uma proporção muito maior, muito grande, as dificuldades que poderiam acontecer, mas no final de tudo, deu tudo certo, graças a Deus. Acho que foi uma campanha aí que vai ficar na memória do torcedor gremista, do torcedor paranista, mas principalmente na minha memória, de todos que estavam inseridos ali, né, da comissão técnica, dos atletas. Realmente vai ser um momento inesquecível para a vida de todos, porque ninguém imaginava o que poderia acontecer, ninguém imaginava como aconteceu, e eu acho que foi realmente um momento aí que vai ficar marcado na vida de todos. Show de bola, cara. Ainda falando dessa foto, assim, que daí eu trouxe ela de volta, assim, para lembrar, né, cara? Daí até mostrei para minha esposa, assim, minha esposa falou, nossa, como vocês envelheceram em 3 meses, assim, de tão intenso. Eu não escondo minha identificação com o Paraná, assim, pô, cobri aí durante todo esse período e também, pô, fui aos jogos ali, e como, como vocês envelheceram em 2, 3 meses aí, foi intenso, né, cara? Já tinha sentido isso, assim, como técnico, né? A gente talvez tenha esse desgaste, né, emocional, com aparência, com tudo, porque realmente é um processo realmente de muita responsabilidade, né? Nós estávamos falando sobre a história do clube, não era um campeonato simplesmente. E aí quando você também se envolve, quando a gente se envolve é de coração, corpo e alma. Então o desgaste realmente ele foi grande. Foi 4 meses que pareceu mais do que um ano. Até comentei que tem muitos atletas que jogam 2, 3 anos dentro de um clube e não vai viver o que a gente viveu aqui em 3, 4 anos. Foi realmente, cara, um momento surreal. Acho que fora do padrão do que acontece literalmente dentro de um time de futebol, né? E aí quando você se envolve de corpo e alma, tem esse desgaste, mas valeu a pena. O mais importante é que valeu a pena. O resultado o objetivo foi concluído com sucesso e muito mais do que a gente imaginava, então valeu a pena. Acho que se tivesse que fazer tudo de novo, a gente faria. Show, cara. E a tua vinda pro Paraná, assim, quando vamos fazer um balanço, assim, né, cara? Como que foi o convite para você? Como você pensou bem ali a situação do Paraná? O Paraná vinha para uma segunda temporada só de segunda divisão paranaense. Pesou para você, assim, cara? Você sentiu algum tipo de pressão daí durante também o campeonato? Cara, como que foi para você a tua vida? Cara, o futebol, olha, pressão sempre vai ter, tá? Independente de onde você esteja trabalhando, ele vai ter sempre a sua pressão, né? Lógico que alguns clubes mais, outros menos, tudo depende da envergadura da instituição, né? No caso do Paraná, lógico que era uma pressão muito grande, enorme, por todo o contexto que a gente já falou várias vezes. E você tem que estar preparado para assumir esse tipo de desafio, né? E eu me sentia preparado, me sentia honrado, principalmente, por toda a minha história que eu tenho com o clube. Você não faz nada sozinho, a comissão técnica ela foi primordial para os fatos acontecerem. O clube deu a possibilidade estrutural até onde poderia, e isso também foi essencial. E aí, lógico, a gente não pode deixar de falar do Carlos Werner, que
Quando nós aceitamos o desafio, logo em seguida, umas 2, 3 semanas depois, ele esteve também junto para poder nos ajudar. E aqui, cara, não só financeiramente, muito pelo contrário, porque todo mundo, quando pensa no Carlos, pensa financeiramente. É muito mais do que isso. É a figura dele, é a segurança que ele passa para nós com as suas palavras, com o seu entendimento. Até brinquei para ele que ele tem tudo para ser o novo Petralha, o novo Eurico Miranda, esses personagens que o futebol tem, cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de gerir, né, um clube. Então, acho que foi uma junção de fatores que teve bem alinhado para as coisas acontecer. E as coisas acabou acontecendo. Então, quando eu aceitei esse desafio, eu tinha muita confiança no meu trabalho, dentro da minha convicção, porque eu sabia que estava cercado de pessoas do bem também. E o Paraná precisava desse tipo de gestores, de pessoas, de comissão. E aí foi simplesmente poder trabalhar em cima disso e buscar o que a gente buscou. Show, cara. Dá uma diferença, assim, das últimas temporadas para essa no Paraná é a questão de parceria ali, né, cara? O Paraná vinha sempre com algum empresário, alguma empresa colocando uma enxurrada de jogadores, né, no elenco. E dessa vez foi meio diferente, né, cara? Até uma história engraçada, assim, eu normalmente encontro o Saulo, cara, no bar, quando eu frequento ali no bairro, cara. E o Saulo sempre falava assim, cara, para se depender dessa empresária, assim, não vai, tem que caminhar com as próprias pernas ali, né? E dessa vez parece que foi meio diferente, dependeu bastante de você, né, na montagem do elenco ali, cara, como foi a ciência? Tem alguns clubes que têm alguns empresários por trás, né? São poucos cases de sucesso em relação a isso, porque o empresário está preocupado literalmente com o seu trabalho, né? E se o clube abre possibilidades para isso, ele não tem nada a ver com quando não tem sucesso, porque o empresário está fazendo o papel dele, né? Mas ele só busca o interesse dele, ele não vai buscar o interesse do clube nunca. Eu entendo, na maior parte, que as SAFs são assim também. Não deixa de ser assim. Lógico, num grau maior, mas a SAF está procurando ver o seu investimento, né? E quando o ano passado, por exemplo, né, o clube tinha uma situação dessa em relação ao empresário, foi uma das primeiras ações que eu falei para mim poder vir. Eu não trabalho com o empresário dentro do clube porque não tem condição, porque o empresário ele vai querer trazer o jogador deles ou do interesse dele e às vezes não bate com o perfil do teu trabalho. Volto a dizer, tá? Se o clube abre espaço para o empresário não tem culpa nenhuma. Mas eu não entendo que dessa maneira pode ter sucesso, né? E quando tem, são muito esporádicos, é um ou outro. Então, eu vejo que para fazer a montagem do elenco, a gente teve também, por parte da comissão técnica e o entendimento da diretoria, um momento muito sábio para a gente entender que não era o momento para empresário estar no meio, para a gente entender que literalmente ali dentro da diretoria são pessoas que gostam do clube e vivenciam o clube, isso é importante. Dentro dali do staff, são pessoas também que já sabem o que era a história do clube. Eu acho que isso aí, cara, fez muita diferença. Não estavam ali aventureiros ou pessoas que queriam viver aquele momento por alguma oportunidade, não. São pessoas que realmente vivem a história do clube. Eu acho que isso foi um diferencial também para que a gente pudesse ter sucesso. Boa, massa, cara. E daí, ainda no começo ali, você citou o Carlos Werner, ele veio meio que às vésperas ali, quase, ele confirmou, né, as vésperas da estreia do Paraná ali, e logo já veio a notícia ali de a campanha de marketing, pô, sensacional, inclusive, o pacote de ingressos e a questão de jogar nos outros estádios da capital ali. Como que foi para você isso? Como que chegou para você? Você aceitou assim de boa? Não, tranquilo, vamos jogar na arena, porque daí já era também um outro tipo de gramado, e vamos jogar no ponto. E você achou que a torcida ia abraçar dessa maneira que abraçou, cara? A ideia surgiu por parte da diretoria, né? Quando o Carlos entrou, daí já também compartilhou dessa mesma ideia. Eles tinham muita convicção que os estádios iam lotar. A minha relação, a dúvida, no primeiro jogo, eu sabia que a torcida ia lotar. Os outros jogos, eu tinha um pouquinho de dúvida, porque, primeiro, dependia do resultado do primeiro jogo, e segundo, a credibilidade que o torcedor teria em nós, ela passaria muito por uma estruturação de elenco, as novas ideias que a diretoria estava querendo implementar com eles ali. E por que deu certo, cara? Eu vou te falar um dos motivos por que deu certo. Porque o presidente, assim que teve autorização para jogar na arena e no Couto,
O Carlos veio bancando financeiramente a questão do marketing, mas o clube deixou bem claro que ia pagar assim que tivesse a verba. Então, cara, essa é a primeira atitude assim que eu falei assim, o cara vai dar certo, porque o clube não quis se sustentar em cima de uma pessoa. Ele precisava desse aporte financeiro, mas que ia pagar. E graças a Deus aconteceu isso, né? E quando a gente teve o primeiro resultado na Arena, que foi o placar de 1-0, uma vitória, talvez não foi um jogo muito bem construído, porque aí tinha a pressão do torcedor exercida em cima dos jogadores, que não são acostumados com esse tipo de jogo, essa atmosfera e tudo mais. Então, ele sempre é um jogo mais nervoso. Mas depois que os jogadores entenderam o que é a torcida do Paraná, porque são jogadores que não viveram aquela história do clube antes, eles viram que a responsabilidade era muito grande e aí sim tiveram um comportamento diferente no Couto Pereira, na Vila Capanema, um jogo mais vistoso, um jogo mais bonito. Tanto é que o diferencial foi a torcida, o nosso mando, porque nós só vencemos em casa, né? Então aí já começou a construir toda essa ação que você me trouxe na pergunta, desde o presidente querer já pagar os investidores por marketing, desde os jogadores entenderem o que era a torcida, e eu, particularmente como treinador e comissão, simplesmente dar confiança, dar condição para os jogadores desempenhar o que eles poderiam desempenhar de melhor, em cima de qualquer dificuldade que poderia acontecer, mas as coisas aconteceram. E aí você sente que realmente as coisas iam dar certo, mesmo, cara, chegando no jogo do Patriotas, uma semifinal, onde que tudo pode acontecer, lá dentro do teu coração você sabia, assim, não vai dar certo, vai dar certo. É lógico que sempre tem a emoção do jogo, tudo, mas a confiança era muito grande. Pô, maravilha. Dentro do campeonato, ele até citou a questão da torcida, pô, o Paraná foi 100% dentro de casa, fora de casa teve muitas dificuldades ali, né? Não ganhou fora de casa. Foi. O que você cita, assim, quais foram as principais dificuldades aí para o Paraná nesse campeonato, cara? Questão de, às vezes, sei lá, gramado fora de casa, ou, sei lá, alguma gestão ali, ou você comentou também do primeiro jogo, que pô, o primeiro jogo dependia bastante ali, né, do resultado para daí, de repente, dar uma confiança maior. Então, eu acho que a questão mais difícil que eu enfrentei nesse trabalho foi trabalhar a parte mental dos atletas, né? Porque você preparar eles para uma pressão que é jogar a favor de uma torcida, a pressão de ter o acesso, a pressão de você subir a equipe, formalizar trabalhos para isso. Acho que foi a parte mais difícil para mim, com certeza, para a comissão técnica. A gente falava disso praticamente todo treino, todo pós-jogo. E quando você vencia o jogo, não deixar isso entrar num salto alto. Ao mesmo tempo, quando você não conseguia o resultado fora de casa positivo, você passar confiança para eles. Então, acho que, resumindo, trabalhar a parte mental dos atletas foi, para mim, acho que a parte mais difícil, realmente. E a gente elaborou vários trabalhos em cima disso aí. Boa, perfeito. Tiago, já caminhando para a reta final ali, agora o Paraná tem desafios ali fora de campo, né, cara? O primeiro deles já em setembro, já tem que pagar lá uma parte da recuperação judicial. Essa questão da SAF ali, você acha que a SAF ou o Carlos Werner ajudando é fundamental para o Paraná, para o futuro aí do clube, cara? Sem sombra de dúvida. Eu acho que, primeiro de tudo, se a SAF for SAF Paraná, né, os empresários dentro do clube, para mim é a coisa mais ideal que tem. E o clube vai ter que realmente achar uma maneira para honrar com esse compromisso, né? E provavelmente vá. E aí o segundo passo é se reorganizar novamente. Porque todo clube que, quando ele tem sucesso, ele não pode manter o mesmo patamar. Tem que se reorganizar. Não só pela questão de elenco para uma primeira divisão, mas outros departamentos que o clube também tem. Eu acho que, como o Atlético Paranaense em algum momento teve essa virada de chave, teve um marco, eu acho que talvez esse acesso vai ser essa virada de chave e vai ser esse marco para o clube voltar muito forte. São muitos desafios que tem pela frente. O primeiro deles é o estadual e conseguir a vaga para a Série D. Eu acho que ele é primordial. Mas eu acho que vai ser, com certeza, um marco para o clube prosperar o seu futuro melhor. E aí passa pela SAF, passa pelos empresários que vão estar administrando isso e consecutivamente, os resultados dentro de campo que tem que vir. Então, vai ser novamente uma conjunção de fatores.
que a torcida com certeza vai estar envolvida em cima disso aí, mas o primeiro passo ele foi dado, como eu falei numa entrevista, um passo de elefante. Ele foi devagar, firme, mas vai deixar marcas ali atrás que vão lembrar desse passo fundamental para o processo do clube na frente. Show, maravilha. E para fechar, cara, pô, até você já comentou, né, em algumas entrevistas ali, que o teu futuro depende muito de eleições ali no clube, mas que tua vontade é permanecer aí, depende também de outras propostas, às vezes, de outros clubes, né? Mas tua vontade é permanecer aí, cara. A vontade é com certeza, né? Porque eu acho que é um projeto promissor. A gente depende, logicamente, aí das eleições. Como profissional, né? O meu contrato se encerrou no final do campeonato também. A gente entende que tem um mercado amplo para acontecer as coisas, mas, ao mesmo tempo, alguns convites não acabam me seduzindo justamente porque entendo que tem que ser clube com pelo menos um mínimo de estrutura, tem que ser um clube também com algum calendário atraente. E isso não acontecendo, certamente a ideia é continuar aqui desde que a diretoria também entende que nós temos capacidade para isso. Enfim, primeiro esperar tudo que vai acontecer nesse cenário político e depois, certamente, as coisas vão andar rapidamente. Boa, maravilha. Tiago, brigadão, cara. Parabéns aí Valeu. novamente. Tamo junto, sucesso aí, cara. Eu que agradeço aí e agradecer a torcida por tudo que fez, né, que concluiu, foi um espetáculo à parte e certamente o 12º jogador, não tem como negar isso. A gente espera que essa retomada que o clube deu aí agora tome força para esse público infantil, que viu o que é essa torcida e volte mais forte no ano que vem, com certeza. Valeu, um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Valeu, tamo junto.